a RedNat en este espacio. Bueno, quisiéramos sobre todo escucharles a ustedes, entonces intentaré hablar muy poco, pero contundente. Yo vengo de una organización que se llama Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Somos una organización que agrupa distintas organizaciones del continente en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Tenemos distintas líneas de trabajo enfocadas en el diálogo, el fortalecimiento de capacidades, la incidencia para los derechos humanos y la defensa de los espacios abiertos, democráticos, que incluyan a todas las personas. Y precisamente uno de estos proyectos que nos ayudan a defender los derechos humanos es este llamado Creer en Plural, que está enfocado en la defensa de la libertad religiosa, de creencia y conciencia en el continente. Les estaremos entregando un material que tiene información resumida de nuestro proyecto y podrán encontrar todo el material que hemos producido. Principalmente tenemos 5 componentes, que es el de investigación, donde tenemos un observatorio de libertad religiosa en 5 países del continente. Tenemos Brasil, Chile, Venezuela, México, Nicaragua. También queremos analizar la situación de este derecho en otros países de la región, pero principalmente nos hemos enfocado en estos. Hemos hecho consultas con actores locales, hemos realizado entrevistas, también tenemos un componente muy importante de incidencia en el sistema interamericano de derechos humanos con la OEA y la CIDH. Recientemente participamos en una audiencia temática precisamente sobre este tema para solicitar estándares y que se tomen medidas para abordar este derecho de forma integral y desde una mirada de derechos humanos. Tenemos el componente de movilización y de protección, que es este componente de víctimas que mencionaba Mariana al principio de este espacio, que hemos hecho unos diálogos para conocer más de cerca esa violación de derechos basada en la religión. Y también hacer una mención especial justamente que tenemos un componente de jóvenes de fortalecimiento de capacidades, y acá tenemos un grupo grande de jóvenes que vienen de distintos países y han venido a hacer un trabajo muy fuerte de cierre de sus proyectos, tienen proyectos para defender la libertad religiosa y que conectan bastante con todos los grupos que están acá presentes, que seguramente les va a servir y también nos va a ayudar a conocer esta perspectiva. Entonces también gracias a las jóvenes, que si pueden ver son el grupo que está atrás, que son casi 19 personas, y por el momento dejaría así, ¿está bien? Ya, de paso. Sí. Bom, vocês entenderam, todo mundo, a questão da integração latino-americana, ela sempre tem um problema. O Brasil é um lugar que fala português. Então todo mundo se preocupa na tradução do português, né, para o espanhol, mas tem que observar que tem que ser o contrário também, né? Embora nós atuemos dentro do portunhol, mas ela não falou nem portunhol, ela falou espanhol mesmo. Entendeu? Então isso é importante quando está se tratando da integração latino-americana, que é um dos problemas que o Brasil nem sempre se integra um pouco nesse sentido por conta da língua. Ok? Então não sei se alguém poderia resumir rapidamente, entendeu? O que ela disse para a rapaziada em português entender. Pode ser? Sí. Só isso, coisa assim. Quem é que vai? Yo puedo hacer. Puedo hacer. Humberto vai falar português hoje. Nós vamos distribuir os fones também bom, agora, bom. para que os brasileiros possam entender. Sí. Fica mais fácil, né? Entonces, ¿hay más fones? Tem mais? Tá. Pode falar Tá. que aí você pega todo mundo. Bom, gente, muito boa tarde. Eu sou Humberto Ramos, faço parte de Outros Cruces, mas eu vou falar rapidamente, vou resumir. E, além disso, tem um material aqui que vai ser distribuído, tem o site da Rede LAD, vocês vão poder entrar também e entender melhor do que se trata o projeto Creio no Plural. A gente está, nessa semana, experimentando aqui
muitas emoções, muitas sensações, porque estamos no encerramento e no âmbito desse projeto havia uma dimensão que foi denominada de aprender no plural. Então, por isso a gente tem aqui um grupo de jovens de diversos países latino-americanos que desenvolveram atividades, trabalhos voltadas para a questão da liberdade religiosa na América Latina. E, basicamente, creio que, resumidamente, é isso. Falando um pouquinho de Outros Cruces, eu faço parte dessa instituição, que é uma instituição também latino-americana, que trabalha com pesquisa, com formação e com incidência política na dimensão envolvendo religião e espaço público, religião e direitos humanos. E nós estamos juntos, Redilad e Outros Cruces, neste projeto. Estar aqui no Brasil foi uma decisão política, tendo em vista o contexto nosso, especialmente nos últimos anos, contexto nosso em tempos de crise política, de polarização. E o Rio de Janeiro é um lugar tremendamente especial, porque aqui nós temos um cenário, eu acho que aqui a gente se reflete o que é o Brasil, e temos um cenário com muitos casos de perseguição religiosa, de vítimas da intolerância religiosa, mas não só isso. No Rio de Janeiro também temos muitas boas práticas, muitos exemplos de boas práticas que podem ser levados para o Brasil afora. E já partindo para o encerramento da minha palavra, que eu não quero me estender muito, eu venho de tradição evangélica, e uma coisa que nós temos experimentado, vi aqui o nosso companheiro que é da comunidade LGBT, que é evangélico, nós temos experimentado no meio evangélico algumas ocorrências que só na época da ditadura a gente passou. Se falava, não vou fazer aqui discurso político, mas se falava que se determinado político fosse eleito, haveria perseguição aos evangélicos. A perseguição aconteceu por parte dos nossos próprios irmãos e irmãs de comunidade, de igreja, por conta de posicionamentos políticos. Então, há um enorme número de casos. Nós, de Outros Cruces, estávamos acompanhando e seguimos acompanhando estes ocorridos, esses fatos, porque geralmente as pessoas que estão sendo perseguidas dentro das igrejas evangélicas são pessoas que estão lutando em favor do direito da comunidade LGBT, são pessoas que se imbuíram na luta antirracista, são pessoas que estão lutando por justiça social, por moradia, por teto. Então, é gente que é a favor disso que a gente está construindo aqui, disso que a gente está fazendo aqui, de diálogo, de tolerância, de acolhimento, de recepção, de vivência harmoniosa e amorosa em sociedade. E eu já fico por aqui, que eu sou falante, eu sou mineiro. Muito obrigado. Bom, como aqui o Stefano, um pouquinho, ele é poeta, né? O homem é poeta. Boa tarde a todos e todas, como deseja bom português, e todas. É uma honra e um prazer imenso ter vocês aqui nesse tempo, um tempo que nos é muito caro. E falar muito pouco dessa necessidade de construir a rede de solidariedade, dessa necessidade de estarmos mais juntos como elas, mas, sobretudo, entender os desafios que o amor nos põe agora por meio das religiões. É muita violência contra o homem, contra a natureza humana. E eu acho que a maior força que nós temos nesse combate à violência religiosa é realmente entender quais os caminhos que o amor está tomando, porque ele está se desmilinguindo dia a dia dentro dos templos e das casas religiosas. Junto com isso vem
o racismo, junto com isso vem a violência contra as mulheres e crianças. É uma luta sem fim, uma luta que nós pensávamos aqui no Brasil que estaríamos lá adiante, porque teve um período que pensamos que tínhamos enveredado pelo caminho da civilidade. O retrocesso é imenso e o desafio é muito grande. Obrigado pela presença de vocês. Espero que a gente construa parcerias contínuas nessa tentativa de integração do Brasil com a América Latina. A luta é a luta. Bom, a provocação na fala da Alberta é interessante. Então eu queria inverter aqui, antes de eu falar do trabalho, como é que é, eu queria chamar os nossos dois intelectuais que estão trabalhando o relatório de intolerância religiosa. Nós lançamos um relatório recentemente sobre os dados do Rio de Janeiro, dados empíricos, né? Só casos de narrativa, né? E eles estão acabando de fechar um relatório nacional, que deve ser publicado pela Unesco, nós estamos conversando com a Unesco para publicar, para vocês terem uma dimensão de como é que é difícil a coleta desses dados, primeiro isso, e como é que há uma manipulação dos últimos anos pelo atual governo sobre esses dados, né? Então, rapidamente, eles vão falar, vão entender o relatório como é que está sendo construído. É bom que eles saibam, porque nós estamos também como setor que é acadêmico, pesquisa e tal, Boa tarde. A gente não preparou uma apresentação muito rebuscada sobre esse relatório que a gente está produzindo, nem que foi lançado, mas eu vou falar de forma pontual e bem rápida. Mas antes de me apresentar, meu nome é Luan Costa. Eu sou formado em Geografia e atualmente faço mestrado pela UERJ na área de Educação e Cultura, Universidade de Caxias. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Bruno Ponto Santo Dias. Primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui nesse evento. E eu sou também geógrafo, formado em Geografia e atualmente pesquisador a nível de doutorado no IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Junto com o Luan, a gente está desenvolvendo então, esse trabalho, né, de coleta de dados, partindo da fonte oficial do Estado brasileiro, que é o Ministério dos Direitos Humanos da Mulher. Então, estamos analisando aí os dados que foram disponibilizados a nível nacional, né, por esse Ministério, e para entender um pouco, ter um retrato um pouco de como que o Estado, né, brasileiro vem respondendo, né, e vem coletando esses dados nos 2 últimos anos. Só que eu acho que pontualmente é importante falar que a importância dos dados, né? Pensar política pública sem os dados, eu acho que é uma furada. E a gente vem batendo muito nessa tecla, que é um fenômeno que vem cada vez mais crescendo na sociedade brasileira, que é o ato de intolerância religiosa, e o quanto a escassez de dados sobre essa questão. A gente sabe que você tem reverberando atos aqui a colar na sociedade brasileira, mas isso ainda não tem uma pesquisa consistente de nenhum órgão público, da própria universidade, em que se pense essa questão da intolerância religiosa. Então, o movimento que o CIAP faz, através de nós, enquanto intelectuais, é pensar um pouco isso e instigar o poder público, né? Lembrando que a gente somos 2 intelectuais pensadores, assim, uma pesquisa que ela tenta alcançar o território nacional, mas ela tem algumas dificuldades naturais que ocorrem, mas ainda assim é uma pesquisa que é consistente em relação a pensar essa questão de dados. Basicamente isso. Ok? Então, vocês entenderem, desde 2014, 2015, 2016, nós fizemos o primeiro relatório que falava de dados empíricos. Tinham 10 fontes de dados. Eu tenho fonte de dados que seria do governo federal, que é o DISCEM. Na época tinha uma coleta importante no estado do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, que era da Secretaria de Direitos Humanos, e você tinha também dados das próprias organizações, da Federação Israelita, da Associação Muçulmana, né? Fontes de jornais que a Economia fazia, e da Secretaria, a Secretaria de Estado de Segurança não fazia ainda, parece agora, mas não tinha. Interessante que esses dados não dialogam. Impressionante observar isso. E o que é interessante é que esses dados não existem. Mal organizados ou mal colegados, eles existem. Não dá para ter que não existe. Um fenômeno
para ter impressão política, você tem que mostrar dados. A academia tem que mostrar dados empíricos, dados a partir dados separados. Fizemos o primeiro relatório, 2016, publicado em inglês e português, teve uma repercussão considerável. Esse ano, foram 2 pré-relatórios, mas esse ano fizemos um relatório do Estado do Rio, com 4 fontes, tudo oficial, nenhuma delas produzida por nenhum grupo da sociedade civil, são oficiais, que demonstram, inclusive, que, apesar dos dados existirem, o próprio Estado coleta muito mal, e mostra que tem dificuldade de você registrar na polícia, consequentemente não vira processo penal, não vira nada disso. E agora nós estamos costurando esse dado, esse relatório nacional, porque a nossa ideia é lançar no dia 21 de janeiro, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Nós estamos trabalhando com esse dado, eu vou fazer o texto final. Estou pedindo que algumas pessoas escrevam um artigo para estar publicado. Se o Ortobus quiser publicar um artigo, bem-vindo. Mas a ideia é ter um judeu, porque nesses dados vai ter um relatório feito pelo Observatório Judaico. Nós temos os anos do judaico e dos indígenas, Observatório Indígena, para mostrar que tem um problema sério na área indígena. Ok? Então essa é a ideia desse trabalho. Bom, dito isto, eu vou falar um pouco do trabalho e depois eu vou chamar a Teresa Jandira para falar do atendimento às vítimas, da articulação criminal, que interessa talvez esse conjunto aqui. Ok? Vamos lá? Bom, Monique, vamos lá. Primeiro, a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa é um coletivo da sociedade civil. Muita gente confunde, acha que ou é da Assembleia Legislativa, outros confundem achando que é do governo do Estado. Não. Nasce em 2008, a partir de umas notícias que foram veiculadas nos jornais. Estou dizendo que as lutas tinham várias outras antes dessa. Várias. Mas ela nasce a partir do momento que é uma matéria de um periódico do Rio de Janeiro, um dos mais populares, ligado ao Globo, né? É o Extra, falando que traficantes evangélicos expulsavam religiosos africanos da ilha do governador. Em 2008 saiu essa matéria, uma série de matérias, mostrando que traficantes de droga, que são evangélicos, que somos nós que fizemos aqui em Paulo, começou a expulsar da ilha do governador. Fenômeno esse que não começou em 2008. Esse fenômeno já começa nos anos 90. Lá em Acari, depois ele migra para o Morro de Urubu, né, na abolição, depois ele vai se expressar na Baixada depois ele vai se configurar no Luiz de Vasconcelos, na Ilha do Governador, depois ali em Lucas, e consequentemente vai para a Baixada Fluminense, né? Mais ou menos. E aí a Fátima Damos fez uma reunião com os religiosos nativos africanos, lá no CEUB, a primeira reunião, e ali começou então a protestar e dizer que tinha que fazer uma audiência pública, chamando as autoridades públicas para que elas tomassem uma atitude sobre isso. Aí foi feita uma Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, uma audiência com os deputados, e aí foi onde eu compareci, e nós ficamos muito irritados porque nenhuma segurança pública de grande responsabilidade apareceu na audiência pública. E a partir daí foi feita uma manifestação pública na escadaria da Câmara, e aí nasceu a ideia, eu sugeri, que nós faremos uma caminhada em Copacabana pela liberdade religiosa. Assim, porque a nossa ideia era chamar a atenção do problema no espaço público. E aonde seria? Todo mundo, uma galera achou que tinha que fazer lá na Zona Oeste, na Baixada Fluminense, porque a maioria das casas estão lá. Eu fiz, se tu fizer lá, não vira notícia. Não vira notícia. Agora em Copacabana, a princesinha do mar, que o mundo todo conhece, vira notícia. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu.
Primeira caminhada, ninguém esperava. Dois fenômenos importantes observados na primeira caminhada. A primeira caminhada, primeiro que a comissão começou a tomar forma, que ela passou a se reunir toda semana para discutir a caminhada. E, ao mesmo tempo, recebia denúncias de intolerância religiosa. Nesse mesmo ano, o pastor Tupirani, que hoje está preso, os adeptos, ele invade uma casa ali no Catete e arrebenta uma casa de banda que é tudo santo de embora. E virou uma repercussão muito grande na época. Segundo da caminhada. E nós, organizando a caminhada, no final da caminhada, no final, dos 15 dias, eu tive uma ideia que a gente tinha que abrir, só tinha os Genivaldo Batista africanos. Eu tive uma ideia de que a gente tinha que abrir e convidar os outros grupos religiosos. Só um bando de candomblé não daria a repercussão que a gente esperava. Aí eu liguei para o Marco Amaral, convoquei o Marco Amaral, ele tinha que ir na caminhada, eu sabia que a igreja dele não ia, mas ele tinha que ir. Convoquei a Federação Israelita, que era o Sérgio Misquier, o Católica na época, o arcebispo aqui não queria conversa nenhuma, a gente teve que articular pela CNBB, os padres pretos, os bispos pretos. E o interessante é que nós botamos 20 mil pessoas na rua. 20 mil pessoas na rua. Nós éramos 19.990, vamos dizer isso. 10% era que não era da nossa religião. E o público chamou a atenção. O que foi um fato importante? Naquele ano, 2008, o Crivella era candidato a governador, a prefeito. Todo mundo achava que ele ganhava a eleição no primeiro turno. Quando a caminhada saiu, o Crivella nem para o segundo turno foi. Isso que chamou a atenção. E ela não era uma caminhada contra ninguém, ela era pela liberdade religiosa. Que era da Constituição brasileira. E a partir daí, esse trabalho ganhou forma, ganhou repercussão, e a partir também desse trabalho você vai ver hoje no país como um todo, porque a questão do ecumenismo não é uma questão de conversa de cúpula, não era de massa. Não era de massa. Ele começou a ganhar um contorno de massa a questão do diálogo interreligioso, que é diferente do ecumenismo. No cristão, né? Trabalhando. Esse é um dado importante. E a partir daí também, o próprio Estado passou a querer dar respostas, às vezes extremamente erradas, mas dão resposta, né? O conselho que foi criado, a coordenadoria de diversidade religiosa, né? Vários outros setores e tudo. Essa caminhada que é feita em Copacabana, ela é todo terceiro domingo de setembro, ela ganhou, já teve 300 mil pessoas na caminhada, como teve 20 mil em outras, ou 15 mil em outras, de acordo com a conjuntura, a coisa mudou. Mas o que eu chamo a atenção é que se tinha um grupo que dizia que tinha uma forma do fascismo e autoritarismo crescer no Brasil, seria a partir do campo religioso, neopentecostal. Isso foi dito não agora, isso foi dito já no final dos anos 70. Nos anos 70. Já se falava disso. Né? A partir do crescimento da Igreja Universal. Os neopentecostais. Né? Nós já dizíamos que tinha um momento no Brasil de ser fascista e foi o que aconteceu agora nesse período. Nessa nossa vida. Mas eu quero também dizer para vocês que se tem um grupo religioso nesse país que sempre foi perseguido pelo Estado brasileiro, foi as religiões matriz africanas. Foi na colônia do Império, pelas ordenações filipinas, que era como se fosse lei da Igreja Católica, na República, ou melhor, a primeira Constituição do próprio Império, que flexibilizava, assumia a Igreja Católica como religião oficial, mas flexibilizava
a participação dos grupos reformados, por conta de pressão da Inglaterra, que não podia ter tempo, mas podia fazer em casa, continuava a nos proibir, incluindo o Código Criminal de 1830, as nossas práticas de saúde, nossas práticas sociais, culturais e espirituais. Os africanos, aí seus descendentes, sempre foi perseguido. E na República, mesmo quando houve uma legislação ordinária, dizer que o Estado era laico, que vai ser primeiro isso, o Código Criminal de 1890, o Código Criminal, criminaliza as nossas práticas, assim como a capoeiragem. Tanto que, se vocês pudessem visitar o Museu da República, tem objetos religiosos lá que saiu do Museu da Polícia e foi para lá, que é a maior prova de como o Estado brasileiro nos tratou. Eu até digo que se tem um campo internacional que você pode entrar com um processo contra o Brasil, contra o Estado brasileiro, pedindo reparações, são aquelas peças. Elas provam concretamente como o Estado brasileiro, o Estado que nos tratou. Ah, mas era lei moral. Vocês entenderam? Essa lei vai vigorar, essa perseguição, até os anos 80, do ponto de vista oficial, em toda a ditadura militar. Bom, nos anos 70 e 80, toma uma nova configuração que ela passa uma perseguição pelos neopentecostais que têm acesso aos meios de comunicação. Então começa a demonizar, a perseguir. E eu sempre digo, mas não é só o bando do Candomblé. Há todos os grupos que não têm uma identidade ocidental cristã. Por isso que os africanos estão aqui, os ciganos estão aqui, os budistas também são perseguidos por isso. São perseguidos por conta disso. O tal amarrado é um demônio, todo mundo sabe o que é. Ou mesmo, eu chamo a atenção dos judeus, que uma hora é religião, outra não é religião, que é um grupo étnico mais amplo, o mesmo cigano, que aqui é proibido, mas também o conflito que está instalado no campo do próprio cristianismo. Ou seja, o ataque que é feito aos católicos com relação à acusação de idolatria. Se quebra os santos católicos. Também existe. Ou mesmo o conflito que tem com relação aos mormons, que não são cristãos, são acusados de que são cristãos, porque tem revelação lá do oráculo, pouca gente sabe disso, mas existe. Ou seja, do testemunho de Jeová. Mesmo também com relação aos reformados. Se por um lado é uma contradição, porque o pentecostalismo nasce de uma experiência de um afro-americano e recebe o Espírito Santo e fala a língua estranha, que é trânsito. Trânsito. Isso rompe com a ideia dos reformados, que é a razão. O Espírito Santo é dono de razão. Na verdade, tem isso. Por outro lado, não se justifica porque eles percebem os cultos afro, porque o que está em disputa aí é o trânsito. É o que é divino e o que é não divino, o que é o bom e o que é o mal. Esses são debates que está sendo compreendido, mas não entendem de fato o que está acontecendo. E mesmo assim, hoje eles têm uma disputa que não é com os candomblés. Nós somos minoria na sociedade brasileira. A disputa está no campo cristão. Primeiro, a disputa contra a hegemonia da Igreja Católica, e, consequentemente, também depois, embora estão meio aliados, quando interessa o caso da agenda moral, mas está no campo de reformados. Por isso se expressou, inclusive, fortemente agora no processo político na vida do Brasil. Então não dá para entender intolerância religiosa, por isso que eu digo que não é racismo religioso, é outra coisa, porque intolerância é diálogo. Porque, querendo ou não, a tolerância, o Estado foi criado para nos reformar, toda a gente sabe disso. Aquela convivência entre cristãos. Tanto o Otto, que vai trazer essa ideia de construção desse Estado, é um Estado reformado. Mesmo eu tendo divergência com relação à cultura, porque é uma convivência entre cristãos, o Otto já dizia isso, não cristãos, sendo no século XIX, o rei já dizia que a África não tinha
civilização, não tinha história, não tinha Deus. Essas ideias tradicionais elas são muito presentes hoje no Brasil. Isso é muito reproduzido na teologia, né? Nos grandes seminários que formam as lideranças cristãs. Seja católico ou seja protestante. Então esse é o debate. Como que numa sociedade tão diversa, essa lógica eurocêntrica, ocidental, ela acaba sendo um campo de grande perseguição para os grupos que não seguem essa lógica desse valor ocidental. Ok? Esse é um debate. O trabalho nosso da comissão é tanto um trabalho de pressão, de denúncia, de articulação com o poder público. Eu chamo a atenção justamente para que o grupo consegue chamar a atenção para a sociedade pública em relação a isso, mas também com produção do conhecimento. Eu digo todo mundo que eu já fui para a academia, eu sou de idade, né? A academia com 60 anos. Eu fui para a academia, mestrado, doutorado de 60 anos. E, na verdade, eu fui para a academia não para pegar a teoria e querer botar a realidade na teoria, para sistematizar a minha experiência. É diferente. É muito diferente você tratar desse tipo de questão. Por isso, nós temos que lidar com a relação do formal do Estado, das representações políticas, mas no território com aquilo que não é representação política. Uma coisa que eu falo depois, uma experiência que nós vivemos, né? Eu não pode estar gravado o que eu vou falar. É que em algum momento você tem que ir lá fazer um diálogo na base para evitar e salvar vidas. Ok? Então, uma coisa é a formalidade, outra coisa é a experiência prática, no próprio dia a dia que nós vivemos. Certo? Então, isso eu queria dizer para vocês. E trazer aqui duas experiências importantes. Uma é uma vítima. Vocês entenderem o quanto é ruim você quer ter a sua prática e quanto você é desrespeitado quando você quer fazer o que deve ser. Então, quero chamar aqui o primeiro Pedro, que é um sacerdote, que teve um problema quando foi fazer um enterro